Oi gente, meu nome é Amanda e hoje eu vou contar pra vocês a história trágica de James Bulger. Vocês vão ficar, infelizmente, ouvindo barulho de vento na gravação. Eu não tenho muito o que fazer com essa zoada, eu moro num lugar que tem muito vento. Eu não tenho muito o que fazer com esse barulho, eu espero que não incomodem vocês. Por favor, desconsiderem, eu vou tentar falar o mais alto que eu conseguir. Eu espero que vocês continuem aqui mesmo com esse barulho. Em uma sexta-feira, 12 de fevereiro de 1993, Robert Thompson, nascido em 23 de agosto de 1982, e John Venables, nascido em 13 de agosto de 1982, ambos com 10 anos de idade na época dos fatos, resolveram faltar à escola e passar o tempo em um shopping de Bootle, na Inglaterra, coisa que eles faziam com muita frequência, eles faziam isso o tempo todo, e naquele dia não foi diferente. Eles foram vistos pelas câmeras de segurança desse shopping roubando doces, um boneco troll, algumas baterias e uma lata de tinta azul. Alguns desses itens que eu acabei de citar foi encontrado posteriormente na cena do crime. Mais tarde, um dos meninos revelou que eles estavam planejando encontrar uma criança para sequestrar naquele momento, levar até a estrada movimentada do lado do shopping e jogá-la na pista, na avenida, para matar a criança. Eles estavam procurando outras crianças para matarem. Naquela mesma tarde, James Patrick Bulger, nascido em 16 de março de 1990, em Liverpool, na Inglaterra, com 2 anos na época dos fatos, filho de Ralph e Denise Bulger, foi com sua mãe e sua tia Nicola a esse mesmo shopping. Por volta das 15h40, Denise estava dentro de uma loja quando o filho ficou do lado de fora dessa mesma loja. Ela e a Nicola estavam dentro dessa loja e o James ficou do lado de fora. Estava fazendo, sei lá, qualquer coisa do lado de fora e elas entraram na loja. Foi fazer provavelmente alguma coisa rápida e deixou o menino do lado de fora, né? Que era 93, as coisas não eram tão problemáticas, tão perigosas quanto é hoje. Então eu acho que não, as pessoas deviam fazer isso com frequência. Eu não sei como é que funcionava na época, mas eu acredito que não devia ser tão perigoso quanto é hoje. É dito apenas que ele ficou do lado de fora da loja, enquanto a mãe estava dentro da loja. Ela estava sempre de olho nele ali na loja, mas por um minuto ela se distraiu e foi o suficiente para o John e o Robert chegarem próximo ao James e convencerem, pegarem ele pela mão e convencerem ele a ir com eles para fora do shopping. Aproximadamente às 15h50, a Denise percebeu que o filho não estava mais ali. Quando ela saiu da loja, ela percebeu que ele não estava mais ali e aí começou a procurar por ele. Procurou ele ao redor, depois chamou um segurança, também ninguém tinha visto o menino, descreveu ele como ele estava, o segurança foi procurar. Depois ela foi lá olhar as câmeras de segurança. Quando ela foi olhar essa câmera de segurança, ela viu o filho dela de mãos dadas com uma outra criança. Aparentemente, é dito que na imagem parecia ser uma criança de, sei lá, 14 anos. 14 a 16 anos. Não parecia ser tão pequena quanto é. Às 16h15, eles chamaram a polícia e relatou que o James estava desaparecido. De acordo com as câmeras de segurança, o James foi levado às 15h42. É dito que o John e o Robert levaram o James até o canal de Leeds, onde um deles, cada um, depois que tudo aconteceu, quando foi interrogado, cada um ficou culpando o outro, então não se sabe exatamente quem fez isso, mas é dito que um deles pegou a criança no colo e deixou ela cair de cabeça, aparentemente de propósito, o que causou um ferimento na cabeça, na testa da criança. Nesse meio tempo que eles fizeram isso, estava ali próximo ao canal, esse canal Leeds, eles ficaram debatendo sobre a possibilidade de jogar o James no canal. Durante essa caminhada, enquanto James estava chorando e com um ferimento na testa, é dito que eles foram vistos por 38 pessoas, mas apenas 2 se dispuseram a intervir, a falar qualquer coisa, saber o que estava acontecendo. Nessas ocasiões, enquanto essas 2 pessoas perguntaram o que estava acontecendo, quem era aquela criança, ou por que eles estavam sozinhos, uma vez eles disseram que o James era o irmão mais novo deles, e outra vez eles disseram que ele estava perdido e que estava levando ele para a delegacia mais próxima. Nessa segunda vez que alguém parou eles e eles deram essas desculpas de que o menino estava perdendo uma criança, levando outra criança perdida para a delegacia, e essa pessoa não fez absolutamente nada, não pegou a criança, não levou ela para a delegacia, não ligou para a polícia, não fez absolutamente nada, apenas deixou o menino respondeu isso e ele tchau, e foi embora e deixou as crianças lá e uma criança levando outra para a delegacia. É dito apenas, se eu não me engano, que uma mulher, uma senhora, disse a ele a direção da delegacia que ele tinha que ir, e eles foram pela direção contrária. É especificado exatamente isso, que ela disse um lado e eles foram pelo outro. Ela gritou, falou com eles e eles
simplesmente fingiram que não estavam ouvindo e foram pro lugar que ele queria ir. E a mulher não fez nada. Por fim, é dito que os meninos chegaram no vilarejo de Walton, onde no vilarejo, né, tinha um vilarejo, tinha a ruazinha em frente, havia onde eles estavam, tinha uma delegacia, mas eles simplesmente ignoraram a delegacia e levou o menino para a linha ferroviária que estava abandonada ali próximo. Eles levaram essa criança para lá, que já era um lugar que eles costumavam ir com muita frequência, onde as crianças ficavam ali brincando porque estava abandonada. É dito que eles levam essa criança para lá. Eu acho que não tinha ninguém, porque já era tarde, já estava anoitecendo, não tinha crianças naquele lugar. Eles levaram o James para lá, ignorando completamente a delegacia. Olha só, nesse momento eu vou descrever o que eles fizeram naquele... Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou descrever o que aconteceu naquele lugar. Se você é uma pessoa sensível, se você não quer ouvir esse tipo de coisa, porque é um relato muito pesado. Se você não quiser ouvir, eu vou colocar um tempo para que você consiga pular. Se você é sensível com isso, por favor, pule para o minuto que tá na tela. Bom, na ferrovia abandonada, um dos meninos jogou tinta azul, não se sabe quem. Eu digo assim, não se sabe quem, porque quando eles foram pegos, eles ficavam o tempo todo jogando a culpa um no outro. Então não se sabe exatamente quem fez o quê, porque ninguém assumia nada, assim, a gente ficava colocando a culpa no outro. Então é dito que um dos meninos, não se sabe quem, jogou a tinta azul que eles haviam roubado anteriormente no shopping no olho esquerdo do James. Além de espancarem o menino, baterem nele com tijolos, pedras, com uma barra de ferro de aproximadamente 10 quilos diversas vezes. Eles tiraram os sapatos, as meias, a calça e a cueca do James, talvez agredindo sexualmente. Eu não achei em nenhum lugar onde afirmava, tinham certeza que ele foi agredido sexualmente, mas aparentemente ele foi sim, não se sabe como, mas também não interessa, apenas é dito que ele provavelmente foi agredido sexualmente. E por fim colocaram as baterias que eles tinham roubado também na boca da criança. O ataque ocorreu entre 17h45 e 18h30, quase uma hora nesse pesadelo. Posteriormente foi dito que o James sofreu 10 fraturas no crânio como resultado das pancadas violentas da barra de ferro. Em uma das bochechas do James tinha uma marca de sapato, o que indicava que um dos dois, pisou no rosto dele. Um legista chegou a dizer que ele sofreu tantos ferimentos que era impossível determinar um só como causa da morte. Mais tarde foi constatado que a parte íntima do James foi manipulada. Eles explicam o que aconteceu, mas eu não vou entrar em detalhes, não é necessário, apenas é dito que eles manipularam, não se sabe qual dos dois, se for, enfim, a parte íntima do James. Quando questionados sobre isso, o Robert e o John não quiseram dar detalhes. Eu acho que eu falei que a linha do trem estava abandonada, não estava. Na verdade, era uma estação de trem que estava abandonada e eles levaram o James para uma linha de trem que estava ativa, próximo à estação de trem abandonada. É isso. Eu só queria consertar o que eu havia dito, porque antes deles irem embora, antes deles abandonarem o James lá, eles pegam o James e colocam na linha do trem que eles sabiam que estava ativa e que logo o trem passaria por ali. Eram duas crianças que acreditavam que se colocasse o James ali, ou o trem acabaria com todas as provas, ou as pessoas pensariam que ele saiu perambulando do shopping e parou ali no trem e foi atropelado. As pessoas não perceberiam que tudo que aconteceu com ele, tudo que eu acabei de narrar pra vocês. Eu esqueci de dizer outra coisa horrorosa. Quando eles colocam o James lá na linha do trem, eles cobrem a cabeça do James com pedras e entulhos. Eu não sei porquê, não entendi, pra mim não fez o menor sentido, nada disso, mas isso pra mim ficou muito confuso. Apenas é dito que eles cobrem a cabeça do James com pedras e entulhos e deixam ele lá, na linha do trem. Depois que os assassinos saíram da cena do crime, um pouco depois o trem passou e, enfim, vocês sabem, eu preciso citar aqui o que aconteceu, mas exatamente isso, o trem passou e, enfim. O corpo do James só foi descoberto 2 dias depois de tudo que aconteceu, no dia 14 de fevereiro. Posteriormente foi constatado que o James morreu antes de ser atingido pelo trem. Após o ataque, os dois foram visitar um amigo, como se nada tivesse acontecido, e esse amigo não estava em casa, mas mesmo assim eles ficaram ali na porta desse amigo. Não é dito o que eles estavam fazendo, mas disse que ele ficou ali na porta, eles dois ficaram ali na porta desse amigo. Depois do tempo ficaram entediados e foram pra locadora de vídeo, né? Enquanto estavam lá, Susan Venables, que era a mãe do John, que estava procurando ele em todos os lugares, porque já estava tarde, ele não tinha aparecido, ela estava procurando por ele em todos os lugares, inclusive na linha de trem. É dito que ela procurou ele em vários lugares, e aí quando achou ele na locadora, bateu
bateu nele ali na locadora e bateu no Robert também. Tinha dito que o Robert conseguiu escapar e fugir, né, ir pra casa, e enquanto ela continuou batendo lá no John. E aí ela levou o John pra delegacia e pediu para um policial que tava de plantão dar um sermão nele. Não sei o que era a relação dos dois, eu não entendi muito bem como era a relação dos dois, mas isso parece que ele tá na locadora era muito ruim, porque aparentemente ela não tinha descoberto nada sobre o James, mas ela tava procurando ele, bateu nele, levou ele pra delegacia, pediu pra policial que tava lá dar um sermão nele. Em casa, né, a Susan e o John já tinham chegado em casa e ela viu a notícia na televisão e comentou com o filho sem saber que ele estava envolvido. O Robert, ao chegar em casa, ele estava chorando aos prantos, contou à mãe que a mãe do amigo dele bateu nele na locadora e tirou ele de lá. E aí a mãe desse Robert, a Ann Thompson, ficou louca, furiosa, ela ficou com muita raiva e foi para a delegacia prestar uma queixa contra a Susan por espancamento. Na delegacia, o policial notou um pequeno arranhão sobre o olho esquerdo do Robert, mas ele presumiu que fosse da violência cometida pela Susan. Enquanto isso, a polícia fazia várias entrevistas com os pais do James, refazendo seus passos durante todo aquele dia, além de divulgar as imagens da câmera de segurança na mídia, na esperança de alguém reconhecer aqueles dois meninos. É dito que a mãe do Robert vê essas imagens e pergunta ao filho se é ele na imagem. Ela muito provavelmente reconhece o filho, mas ela pergunta ao filho se é ele na imagem e ele nega. E aí é dito que ela confidencia a um amigo a sua desconfiança, né, o medo de ser o seu filho ali nas câmeras de segurança desse shopping. Ela ficou tão desconfiada que é dito que ela ameaça denunciar o filho, mas não fica claro se ela tem certeza que é o filho. Ela apenas ameaça levá-lo à delegacia. Em 14 de fevereiro, na tarde de um domingo, 4 meninos encontram o corpo do James nos trilhos. É dito que esses 4 meninos estavam lá na linha do trem procurando bolas de futebol. A princípio, eles acreditaram que aquilo que eles estavam vendo ali da linha do trem era um gato, e depois eles pensaram que era uma boneca. Novamente, eu vou fazer a descrição de como estava o James ali naquele momento. Se você é sensível, por favor, pule pro número que tá na tela, né? Coloque na minutagem que eu vou disponibilizar pra vocês, que eu tô disponibilizando pra vocês, se você não quer ouvir em detalhes como estava ali a situação dele. A parte superior do corpo dele estava dentro de um casaco, né, jogado na linha do trem. E a parte inferior estava sem roupa, jogado mais abaixo nos trilhos do trem. Ele tinha ao todo 42 ferimentos, na maioria no rosto e na cabeça, mas não morreu durante o ataque. Acredita-se que ele morreu algum tempo antes do trem passar por ali. A polícia encontrou uma barra de ferro, tijolos e pedras sujas de sangue, além de também encontrarem 3 pilhas e uma lata de tinta azul nas proximidades. Mais tarde, a população da região criou um memorial improvisado para o James ali na proximidade da ferrovia. O Robert, um dos assassinos, levou uma rosa lá nesse memorial, colocou uma rosa lá nesse memorial. E mais tarde, o Robert argumentou que se ele tivesse matado o bebê, por que ele levaria uma rosa lá no memorial? Em casa, o John mostrava muito interesse no caso do James, chegando a perguntar se a polícia havia pego os 2 meninos que fizeram isso com o James, declarando que, se os visse, chutaria suas cabeças. No domingo, quando sua mãe disse ao John que o garotinho havia sido encontrado morto na ferrovia, ele demonstrou preocupação com a mãe do James. Neil, o pai do John, perguntou a ele posteriormente por que o seu casaco estava manchado de tinta azul. E ele deu a desculpa de que o Robert havia salpicado, né, jogado essa tinta azul nele. Quando a mídia noticiou sobre a tinta azul que foi encontrada no corpo do menino, é dito que a família do John não suspeitou dele. Embora ele tivesse faltado à escola na sexta-feira em que o menino desapareceu e está usando uma jaqueta na cor mostarda igual a do menino do vídeo. Devido à sua brutalidade, o caso ficou extremamente grande e a população ficou ensandecida. Quis fazer justiça com as próprias mãos, faziam protesto, faziam manifestação, cobravam muito da polícia sobre o desfecho desse caso. Então, assim, ficou enorme. É dito que foi como uma caça às bruxas, só que dessa vez os suspeitos eram meninos. O negócio ficou tão grande que até mesmo alguns pais aleatórios suspeitavam que os seus filhos estavam envolvidos e ligavam para a polícia para relatar isso, para denunciar os filhos. Então, quando a polícia prendeu o menino suspeito de 12 anos que não tinha absolutamente nada a ver com a história, os moradores ficaram loucos, querendo fazer justiça com as próprias mãos, tão grande que o caso estava. Atacaram a casa desse
menino, quebraram tudo na casa dele depois que uma multidão de policiais levou essa criança, esse menino, para prestar depoimento, para pegar o depoimento dele na delegacia. Uma mulher ligou de forma anônima para a delegacia, relatando que sua amiga, Susan Venables, tinha um filho chamado John que havia faltado à aula na sexta-feira, que tinha um casaco da mesma cor do menino do vídeo. Ela disse que ele tinha um amigo chamado Robert, que também faltou na escola naquele dia. Sem outras pistas mais fortes, eles decidiram que iam levar o John e o Robert para interrogatório, né, para verificar onde eles estavam e fazer interrogatórios dos dois. Às 7h30 da manhã de quinta-feira, de 18 de fevereiro, 4 policiais apareceram na porta de Ann Thompson, a mãe do Robert, com um mandado de busca e apreensão. Quando o Robert percebeu que ele era um suspeito, ele começou a chorar. Então, eles pegaram suas roupas, né, pegaram as roupas do Robert e imediatamente eles perceberam que tinha ainda sangue na roupa dele. Quando eles foram atrás do John, sua mãe atendeu a porta e disse: "Eu sabia que vocês viriam aqui." Então ela mencionou que o John havia voltado para casa na sexta-feira todo sujo de tinta. Os policiais então imediatamente pediram esse casaco amarelo e quando eles pegaram o casaco ainda estava sujo de tinta. E então quando a polícia pegou esse casaco, ele começou a chorar histericamente e agarrou a mãe, né? Abraçou a mãe e começou a chorar. É dito que os meninos estavam muito apavorados e muito curiosos, especialmente o John, com o procedimento policial, né? A questão de pegar as digitais e tal. É dito que ele perguntou: "Você deixa isso em qualquer lugar que você toca?" É referente às impressões digitais. "Se você tocar na pele de alguém, você deixa a impressão digital? Se você arrasta alguém com muita força, você deixa suas unhas na pele dele?" Além de querer saber se eles estavam fazendo a mesma coisa com o Robert também. Nesse momento, a polícia coletou amostra de sangue, cabelo e unha dos dois. Durante o interrogatório, os dois tiveram suas entrevistas gravadas com a presença das suas mães, juntamente com o representante legal. Durante o interrogatório é dito que o Robert respondeu algumas perguntas, as perguntas mais difíceis, com um tom ríspido, respondendo algo como: "Bem, eu estava lá, você não." Ou "É o que você pensa." É dito que ele a todo momento tentou culpar o John, dizendo coisas como: "Por que eu tenho que ficar aqui? O John que levou ele." Os investigadores perguntaram sobre a possível violência sexual e ele, chorando, negou ser pervertido. Ele disse exatamente isso: "Eu não sou pervertido." E se recusou a falar sobre o assunto. Já o John também tentou colocar toda a culpa no Robert, entretanto ele admitiu algumas coisas diferentes do Robert, que não assumiu absolutamente nada. No sábado, às 18h15, o John foi acusado de sequestro e assassinato. Ele sentou e desenhou em um papel enquanto estava esperando que a acusação fosse lida. Ele só chorava quando a mãe dele chorava. O Robert foi acusado também naquela mesma noite, e ele simplesmente respondeu: "Foi o John que fez isso." Os dois meninos foram detidos até o julgamento, marcado para novembro daquele mesmo ano. No julgamento, eles foram identificados como criança A e criança B, para preservar a identidade dos dois, por serem menores de idade. Eles preservaram a identidade deles. Entretanto, o juiz responsável ordenou que os nomes fossem revelados por conta da gravidade do crime. Usando depoimentos de psiquiatras que entrevistaram os dois, o tribunal considerou que os assassinos eram capazes de distinguir o que é certo e o que é errado. Robert e John foram considerados culpados pelo assassinato do James na corte de Preston, em 24 de novembro de 93. No primeiro momento, os meninos foram condenados a um período mínimo de reclusão de 8 anos. Mas, após diversos pedidos, até mesmo de uma petição com 280 mil assinaturas, o tempo mínimo foi aumentado para 15 anos. Em 2001, o Conselho Europeu avaliou que nenhum dos assassinos apresentava um risco para a sociedade e autorizou a soltura dos dois. Hoje, eles vivem sob outros nomes em um local protegido para testemunhas, devido às ameaças de morte que eles sofreram quando o caso ganhou a mídia. Em 2 de março de 2010, o Ministério da Justiça revelou que o John foi devolvido à prisão por conta das suspeitas de acusação de possuir conteúdos impróprios com menores. Eu não vou falar o que é, porque o YouTube pode tirar meu vídeo do ar, então eu vou tratar dessa forma, beleza? O que fez com que a mãe do James, a Denise, pedisse que o anonimato dele fosse tirado, o nome dele fosse revelado, caso ele fosse acusado de um crime. Mas por algum motivo isso foi negado pela justiça. Em 23 de julho de 2010, o John compareceu a uma audiência por meio de um link de vídeo, visível apenas para o juiz que ouvia o caso. Ele se declarou culpado de baixar e distribuir esse conteúdo. Ele foi condenado a 2 anos de prisão. Entretanto, o juiz decidiu que a nova identidade dele permaneceria em sigilo, mas a mídia foi autorizada a publicar aonde ele morava no momento da prisão, né? A cidade em que ele morava. O Tribunal Superior também ouviu que o John havia sido preso por suspeita de uma briga em setembro de 2008, após uma briga de rua com outro homem. Mais tarde, no mesmo ano, ele foi advertido por posse de cocaína.